Bem-vindo ao nosso canal. E se as histórias que você sempre achou serem apenas metáforas ou antigos mitos da Bíblia fossem, na verdade, eventos reais, com provas físicas escondidas debaixo da terra? Imagine arqueólogos escavando ruínas antigas e encontrando objetos que combinam com as descrições bíblicas nos mínimos detalhes. Descrições que muitos pensavam ser apenas simbólicas ou exageradas. Você está prestes a entrar em um mundo onde ciência e fé se encontram de forma inesperada. Neste vídeo, vamos explorar 15 descobertas arqueológicas incríveis, que não apenas intrigam os especialistas, mas também reforçam a ideia de que a Bíblia pode refletir acontecimentos históricos reais. Será que estamos desenterrando sinais autênticos de culturas antigas que testemunharam as cenas descritas nas Escrituras? Assista até o final. Algumas dessas descobertas podem mudar completamente a forma como você vê o passado, e até mesmo a própria Bíblia. A primeira descoberta, o selo de Baruque, uma ligação rara com um profeta bíblico. Na década de 1970, durante escavações na cidade antiga de Jerusalém, pesquisadores encontraram um pequeno pedaço de argila que, a princípio, não parecia importante. Mas, ao analisá-lo com atenção, descobriram algo notável. Um selo de argila com inscrições em hebraico antigo dizendo Baruque, filho de Nerias. Esse nome é familiar para quem conhece a Bíblia. Baruque foi o fiel escriba do profeta Jeremias, que alertou o povo de Judá sobre a queda iminente de Jerusalém. Esse pequeno objeto, datado do século VI a.C., reforça a ideia de que figuras importantes da Bíblia realmente existiram. Mais do que uma simples descoberta histórica, o selo indica a existência de uma estrutura organizada por trás dos profetas. Imagine Baruque anotando cuidadosamente as mensagens de Jeremias em um período de medo e crise, sem imaginar que seu selo sobreviveria por mais de 2000 anos. Cada letra dessa inscrição carrega uma história e nos faz pensar: quantos outros itens como esse ainda estão enterrados sob Jerusalém, esperando para serem encontrados? E isso é apenas o começo de um quadro muito maior. Segunda descoberta, os muros de Jericó, onde fé e ciência se cruzam. A história é bem conhecida. Liderados por Josué, os israelitas cercaram a cidade de Jericó por 7 dias, e após gritos e toques de trombeta, os muros caíram de repente. Teria sido um poder divino? Apenas uma lenda? Ou um evento real? De 1930 até os anos de 1990, equipes de arqueólogos investigaram Jericó. O que encontraram foi realmente surpreendente. Restos de antigos muros que datam exatamente do período em que a Bíblia afirma que Jericó foi conquistada, por volta de 1400 a.C. Ainda mais curioso não é apenas que os muros existiram, mas a forma como eles caíram. Estudos do solo sugerem que um forte terremoto pode ter causado o colapso repentino, algo que para as pessoas da época poderia parecer uma manifestação sobrenatural. Imagine estar ali, vendo tudo desmoronar de uma vez, como se uma força invisível tivesse agido. Seria natural acreditar que foi um milagre. E é exatamente isso que a Bíblia descreve. Para os arqueólogos, essa descoberta não só confirma que Jericó e seus muros existiram, como também oferece um cenário plausível para algo que muitos consideravam apenas uma fábula espiritual. Mais uma vez, ciência e fé se encontram de maneira surpreendente, desafiando-nos a olhar para as Escrituras com outros olhos. Vamos agora à terceira descoberta, a Estela de Tel Dan, uma pista-chave que aponta para a existência real do rei Davi. Nos anos 1990, durante escavações no norte de Israel, arqueólogos encontraram algo que mudou a forma como muitos viam a história bíblica, uma pedra com inscrições em aramaico. Esse artefato, conhecido como Estela de Tel Dan, menciona diretamente a casa de Davi,
referindo-se à linhagem real do rei mais famoso de Israel. Antes dessa descoberta, muitos historiadores viam Davi como uma figura lendária, talvez inspirada em mitos antigos, mas sem comprovação de que tenha existido. A estela mudou essa visão. É uma prova física de que Davi foi um rei real, conhecido até por nações rivais. Esse pedaço de pedra, desgastado pelo tempo, mas ainda legível, sobreviveu a séculos de guerra e destruição para manter um nome vivo, um nome que aparece nas Escrituras e em textos sagrados ao redor do mundo. Pense na força disso. É como encontrar uma parte da Bíblia gravada em pedra, ainda contando sua história milhares de anos depois. É uma evidência clara de que há raízes históricas nas narrativas bíblicas. E levanta uma questão ainda maior. Será que isso é apenas o começo? Se a dinastia de Davi está confirmada, quantos outros reis, profetas e eventos descritos na Bíblia ainda podem estar enterrados, esperando para serem revelados? Agora chegamos à quarta descoberta, o cilindro de Ciro, um símbolo da liberdade do povo judeu. Em 1879, durante escavações na antiga Babilônia, arqueólogos encontraram um pequeno objeto que se tornaria um dos itens históricos mais famosos já descobertos. É um cilindro de argila, coberto por escrita cuneiforme, datado do ano 539 a.C. Hoje, ele está guardado no Museu Britânico, em Londres. Nele, Ciro, o grande rei da Pérsia, relata sua decisão de permitir que povos exilados voltassem às suas terras e reconstruíssem seus locais de culto. Foi um ato revolucionário de misericórdia para aquela época. E o mais impressionante, esse decreto corresponde exatamente ao que está descrito na Bíblia, no livro de Esdras, capítulo 1, onde Ciro permite que os judeus retornem a Jerusalém após muitos anos no exílio na Babilônia. Imagine esse momento, um grande rei que, em vez de continuar a opressão, escolhe oferecer esperança e liberdade aos povos que conquistou. Por isso, muitos consideram o cilindro como o primeiro registro da história sobre direitos humanos. Mas tem mais. O profeta Isaías, escrevendo mais de 100 anos antes do nascimento de Ciro, menciona seu nome diretamente e o chama de escolhido por Deus. Como isso seria possível? Seria apenas uma coincidência? Ou será que a Bíblia guarda conhecimentos além da compreensão humana? Essa descoberta cria um elo entre os registros históricos e os relatos sagrados. Uma testemunha de argila que mostra como arqueologia e Bíblia às vezes caminham lado a lado. Quinta descoberta: o túnel de Ezequias, uma obra de engenharia impressionante sob Jerusalém. Em 1838, exploradores encontraram algo extraordinário sob a cidade. Um longo túnel escavado na rocha sólida, com mais de 500 metros de extensão. Mas isso não era apenas uma construção antiga, era a prova de uma história muito específica contada na Bíblia, encontrada em 2 Reis 20, 22 Crônicas 30, 20. A Bíblia diz que, quando os assírios ameaçaram Jerusalém, o rei Ezequias tomou uma atitude para proteger a cidade. Ele mandou construir um sistema de água, redirecionando a fonte de Giom até o tanque de Siloé, para que o povo dentro dos muros não ficasse sem água durante um cerco. Foi uma decisão impressionante para a época. E o mais incrível, o túnel ainda existe hoje e os visitantes podem caminhar por dentro dele. Lá dentro, os pesquisadores encontraram a famosa inscrição de Siloé, palavras gravadas na rocha que contam como 2 equipes de trabalhadores escavaram em direções opostas e conseguiram se encontrar exatamente no meio. Sem ferramentas modernas ou mapas, eles conseguiram com uma precisão impressionante. Imagine estar lá, lendo as palavras deixadas por trabalhadores de milhares de anos atrás, celebrando o próprio feito. É impossível não se perguntar como conseguiram realizar uma tarefa tão complexa sem equipamentos modernos.
Teria sido apenas uma engenharia inteligente ou algo maior guiou suas mãos? Descoberta número 6, a Pedra Moabita, a história contada por um inimigo de Israel. Em 1868, perto da cidade de Dibã, hoje na Jordânia, missionários e arqueólogos encontraram um artefato impressionante, uma pedra escura e alta, com inscrições antigas. Esse objeto, conhecido como estela de mesa ou pedra moabita, traz 34 linhas de texto escritas em moabita, uma língua parecida com o hebraico. Foi criada pelo rei Mesa de Moabe para comemorar sua vitória sobre os israelitas. Mas o que torna essa pedra realmente especial é o que ela diz. A pedra menciona o Deus de Israel, Yahweh, e faz referência à casa real de Onri, uma linhagem de reis israelitas também mencionados nos livros bíblicos de reis. E o mais marcante é que tudo isso vem do ponto de vista de um rei inimigo. Um governante de outra cultura, que não adorava o Deus de Israel, mesmo assim confirma a existência de nomes, lugares e eventos-chave descritos na Bíblia, com suas próprias palavras. Pense bem na importância disso. Um reino hostil sem querer, dando apoio à narrativa bíblica ao deixar registrada sua própria versão dos fatos em pedra. Isso acrescenta não só credibilidade, mas também uma visão histórica mais ampla. E levanta uma pergunta: e se houver outras pedras como essa ainda enterradas? Será que existem mais histórias de outras nações, contando os mesmos acontecimentos sob outra perspectiva, esperando para serem descobertas? Agora, a descoberta número 7, os manuscritos do Mar Morto, considerados por muitos como o DNA dos textos bíblicos. Entre 1947 e 1956, em cavernas de Qumran, próximas ao Mar Morto, algo extraordinário foi encontrado. Cerca de 900 manuscritos foram descobertos, datados entre 250 a.C. e 70 depois de Cristo. Essa descoberta transformou o modo como os estudiosos analisam a Bíblia e compreendem o judaísmo na época do Segundo Templo. Nos rolos estavam trechos de quase todos os livros da Bíblia hebraica, com exceção de Ester, além de textos menos conhecidos, regras comunitárias, interpretações e calendários religiosos. Um dos maiores destaques é o rolo quase completo de Isaías, que permite comparar diretamente com versões muito posteriores, como o texto massorético da Idade Média. O resultado impressiona, diferenças mínimas que não afetam a mensagem principal. Isso mostra como os textos sagrados foram copiados com fidelidade e transmitidos por gerações. Os manuscritos também revelam detalhes da fé e do cotidiano da comunidade que os preservou. Um grupo dedicado à pureza espiritual e à proteção cuidadosa de seus escritos sagrados. Os documentos foram escritos em pergaminho, feito com pele de animal e tinta mineral. Graças ao clima extremamente seco da região, eles se mantiveram em condição impressionante. E aqui vai algo fascinante. Os escribas deixaram pequenas anotações nas margens, fizeram correções discretas e usaram marcas para organizar os parágrafos, mostrando o quanto levavam a sério seu trabalho. Esses detalhes revelam um nível de dedicação que atravessou séculos. Esses escritos não são apenas antigos, demonstram que os textos bíblicos de hoje têm raízes profundas, preservadas com extremo cuidado desde os tempos antigos. Agora, passamos para a descoberta número 8, a Pedra de Pilatos, onde a arqueologia confirma os evangelhos. Em 1961, durante escavações nas ruínas de Cesareia Marítima, uma cidade portuária construída pelo rei Herodes, especialistas encontraram uma pedra entalhada que havia sido reaproveitada em uma estrutura romana. À primeira vista, parecia comum, mas o texto em latim gravado nela mudou tudo.
A pedra traz o nome Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, ao lado de uma referência ao imperador Tibério. Essa foi a primeira e até hoje a única evidência arqueológica que cita diretamente Pôncio Pilatos, o oficial romano conhecido pelos evangelhos por ter condenado Jesus à morte. Essa descoberta não apenas comprova que Pilatos existiu, como também confirma seu cargo e período exato entre os anos 26 e 36 d.C., sob o governo de Tibério. É mais do que um nome, é um retrato político da época. Mostra como o poder romano operava na região e esclarece como os líderes locais se relacionavam com o império. Imagine segurar uma pedra que sobreviveu por quase 2000 anos, ligando a história bíblica de Jesus a pessoas e lugares reais e verificáveis. A Pedra de Pilatos é uma das provas mais sólidas de que o Novo Testamento não pertence apenas ao mundo espiritual, mas está inserido em um contexto histórico comprovado pela arqueologia. Vamos à descoberta número 9. Os amuletos de Ketef Hinnom, pequenos rolos de prata com uma bênção sagrada. Em 1979, enquanto examinavam túmulos antigos escavados em rocha perto de Jerusalém, arqueólogos encontraram algo raro e delicado. 2 pequenos objetos de prata enrolados como minúsculos tubos. Ao serem cuidadosamente abertos, os amuletos revelaram algo extraordinário. Palavras da bênção sacerdotal de Números 6, 24 a 26. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Esses rolos de prata datam do final do século 7 a.C., sendo os textos bíblicos mais antigos já encontrados. O mais impressionante é que esses versículos não eram apenas recitados, eram usados como proteção espiritual. Os amuletos serviam como objetos devocionais pessoais, mostrando que as Escrituras já tinham um papel ativo no dia a dia das pessoas daquela época. Criá-los exigia precisão absoluta. Cada letra foi cuidadosamente gravada em tiras de prata, tão bem feitas que resistiram por mais de 2.600 anos. E aqui está um pensamento interessante. Esses amuletos provam que muito antes do exílio na Babilônia, as palavras da Bíblia já eram copiadas e utilizadas com profundo valor emocional, espiritual e cultural. Eles unem fé, tradição e arte de maneira íntima e poderosa. Essas 3 descobertas, os manuscritos do Mar Morto, a Pedra de Pilatos e os amuletos de Ketef Hinnom, oferecem mais do que apenas provas históricas. Elas mostram como a Bíblia está profundamente ligada ao mundo real, no culto, na política, nas cidades e até nos costumes funerários dos povos antigos. Revelam que as Escrituras não foram apenas preservadas, elas faziam parte da vida cotidiana. E a cada camada de terra removida, nos aproximamos da verdade, conectando o que está escrito na Bíblia com o que pode ser encontrado no solo. Isso nos convida a ver a Bíblia não só como um livro de fé, mas também como um verdadeiro registro da história humana. Descoberta número 10. O Templo de Salomão, a glória perdida da antiga Jerusalém. No centro da cidade antiga existia uma construção que moldou a história espiritual de Israel. O Templo de Salomão, ou Primeiro Templo. Construído no século X a.C. pelo rei Salomão, filho de Davi, ele é descrito em detalhes nos livros de 1 Reis e 2 Crônicas. Mas não era apenas um edifício sagrado. Tornou-se o símbolo mais claro da presença de Deus entre seu povo. Substituindo o tabernáculo portátil usado durante a jornada dos israelitas desde o Egito, o Templo de Salomão transformou Jerusalém no coração religioso da nação. A construção impressionava para a época: 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura, dividida em 3 partes principais.
A área mais sagrada, chamada Santo dos Santos, abrigava a Arca da Aliança e só podia ser acessada uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, no dia da expiação. Logo ao lado ficava o lugar santo, onde os sacerdotes realizavam tarefas diárias como acender o incenso e organizar os pães da presença. Do lado de fora, o pátio externo reunia o povo comum para adoração e ofertas. Cada detalhe mostrava luxo e devoção. Ouro, prata, bronze e madeiras raras como cedro e cipreste decoravam as paredes, os altares e os objetos sagrados. 2 colunas de bronze gigantes, Jaquim e Boaz, com cerca de 18 metros de altura, marcavam a entrada, representando força e segurança. Mas mesmo um lugar tão magnífico não durou para sempre. Em 586 a.C., o exército babilônico, sob o comando do rei Nabucodonosor II, invadiu Jerusalém, destruiu completamente o templo e levou seus tesouros. Essa perda deixou uma ferida profunda, mas o templo passou a representar a fé e a identidade do povo judeu. Embora ele não exista mais, a arqueologia revelou pistas daquela época. Escavações no Monte do Templo e nas áreas ao redor descobriram cerâmicas, restos de construções e selos com inscrições em hebraico da mesma era, oferecendo uma visão mais clara sobre a religião e o governo da cidade. Ossos de animais encontrados em camadas correspondentes ao período do templo sugerem que os sacrifícios descritos na Bíblia realmente aconteciam. Artefatos com os nomes de reis de Judá, como Ezequias e Manassés, ajudam a reforçar o contexto histórico e religioso. Eles confirmam que Jerusalém era um centro de liderança, adoração e identidade nacional. Curiosamente, mesmo sem vestígios visíveis do Templo de Salomão, as descobertas ao redor ajudam a montar um retrato histórico que une fé e ciência. Cada objeto encontrado aproxima as histórias bíblicas da realidade do mundo antigo. Descoberta número 11. O Milo de Salomão, uma fortificação bíblica confirmada pela arqueologia. Em 1 Reis 9:15, a Bíblia fala de uma estrutura estratégica construída pelo rei Salomão para proteger Jerusalém. O Milo, uma defesa essencial da cidade de Davi. Por gerações, a localização dessa fortificação era desconhecida, gerando debates entre especialistas. Mas escavações recentes encontraram evidências que se encaixam no relato bíblico. Na parte norte de Jerusalém, arqueólogos descobriram uma trincheira profunda, com muros de pedra cuidadosamente organizados. Essa estrutura não servia apenas como barreira, ela também controlava o acesso a áreas sensíveis da cidade. A engenharia é impressionante. Sistemas de drenagem, apoios internos e corredores ocultos indicam um alto nível de planejamento para a época. Ferramentas e fragmentos de cerâmica encontrados no local revelam detalhes sobre os trabalhadores que ergueram a fortificação e os guardas que vigiavam a cidade. O Milo era mais que um simples muro. Fazia parte de um sistema maior, com torres de vigilância, caminhos e redes de comunicação voltadas para uso militar. Tudo isso mostra que Jerusalém, há quase 3.000 anos, já era uma cidade desenvolvida, estratégica, organizada e preparada para ameaças externas. Cada bloco de pedra revela mais do que técnicas de construção. Ele conta uma história de autoridade, planejamento cuidadoso e um lugar onde estratégia e fé caminhavam juntas para proteger o sagrado. Agora, a descoberta número 12. A inscrição de Jeoás, uma história de restauração do templo gravada em pedra. Imagine uma antiga laje de pedra com quase 3.000 anos, descrevendo o plano de um rei para restaurar o templo mais sagrado de Israel. É isso que a inscrição de Jeoás afirma ser. Trata-se de uma tábua de pedra com 15 linhas de texto em hebraico antigo, narrando como o rei Jeoás ordenou a reforma do templo, exatamente como registrado na Bíblia em 2 Reis 12 e 2 Crônicas 24. Segundo as Escrituras,
Jeoás pediu que se recolhesse prata para reparar os danos no templo. A inscrição segue esse relato de perto, oferecendo uma possível prova física para a história bíblica. O artefato veio a público em 2003, mas rapidamente gerou polêmica. Alguns pesquisadores afirmaram que foi encontrado perto do Monte do Templo, o que o ligaria diretamente ao local sagrado. Outros disseram que veio de uma coleção particular, o que levantou dúvidas sobre sua origem real. Ainda naquele ano, a Autoridade de Antiguidades de Israel declarou que se tratava de uma falsificação. Mas depois de uma longa batalha legal, o caso terminou sem provas definitivas de que a inscrição era falsa. Em 2013, a Suprema Corte de Israel ordenou que o artefato fosse devolvido ao proprietário. Desde então, testes científicos detectaram sinais de que ele pode ser realmente antigo. A camada de minerais na superfície, formada ao longo do tempo, contém elementos com mais de 2.200 anos. A pedra também apresenta microfósseis e materiais compatíveis com outros achados da mesma época. Se um dia for totalmente verificada, será o único registro arqueológico confirmando a restauração do Templo de Salomão. E mais ainda, seria a única inscrição real já encontrada de um rei de Judá. Essa tábua pode servir como um elo raro entre crenças espirituais e fatos históricos, ligando as histórias da Bíblia às evidências físicas descobertas pelos arqueólogos. Descoberta número 13, o selo de Jeremias, prova do profeta encontrada na antiga Jerusalém. Em 2005, durante uma escavação perto do coração histórico da cidade, pesquisadores encontraram um pequeno selo de argila com uma inscrição surpreendente: Jeremias, filho de Ilquias. Jeremias é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, famoso por confrontar os governantes e o povo de Judá. Esse selo foi encontrado numa camada de solo datada do século VI a.C., exatamente na época em que Jeremias teria vivido, o que o torna uma evidência física bastante convincente da existência do profeta. A inscrição, cuidadosamente gravada na argila, indica o papel importante de Jeremias na sociedade, não apenas como profeta, mas também como uma figura respeitada dentro da estrutura oficial do povo. Aqui vai algo para refletir. Um selo com o nome de Jeremias estabelece uma ligação direta entre a escritura e a arqueologia, desafiando a ideia de que essas histórias seriam apenas mitos. Isso nos faz pensar quantos outros personagens bíblicos ainda poderiam ser confirmados por descobertas enterradas sob as ruínas de Jerusalém. Descoberta número 14, a Bula de Isaías, possível evidência física de outro grande profeta. Em 2018, arqueólogos trabalhando perto do Monte do Templo revelaram uma descoberta empolgante, um pequeno selo de argila ou bula com uma inscrição parcialmente preservada. Nele estavam as palavras Yeshayahu, ou Isaías, e um conjunto de letras que alguns interpretam como Navi, que significa profeta. O selo está quebrado, então a inscrição completa não é totalmente clara, mas se a leitura estiver correta, esse pequeno objeto pode ter pertencido ao próprio Isaías, uma das vozes mais influentes da Bíblia. Embora os estudiosos ainda debatam a interpretação, o contexto é poderoso. Esse selo foi encontrado a poucos metros de outro que trazia o nome do rei Ezequias, o mesmo rei que, segundo a Bíblia, Isaías aconselhou durante uma grande crise, como descrito em passagens como 2 Reis 19. Um detalhe interessante: Isaías e Ezequias são mencionados juntos em várias escrituras. Encontrar seus selos tão próximos reforça a ideia de que essas figuras bíblicas viveram e atuaram em Jerusalém, exatamente como os textos relatam. E, por fim, a descoberta número 15, a estela de Tel Deir Ala, menção a Balaão,
o profeta de terras estrangeiras. Em 1967, em Deir Alla, na Jordânia, arqueólogos descobriram uma inscrição única, pintada em gesso, datada do século VIII a.C. Ela fazia referência a Balaão, filho de Beor, o mesmo profeta mencionado em Números 22 a 24, conhecido por sua ligação com a jumenta que falava. Conhecida como Estela de Tel Deir Alla, a inscrição descreve Balaão não sob o ponto de vista israelita, mas como um poderoso vidente cujas visões e bênçãos eram tão influentes que até reis o respeitavam e temiam. E o mais surpreendente, embora o conteúdo seja diferente do relato bíblico, ele mantém a imagem de Balaão como alguém com dons sobrenaturais, capaz de se comunicar com forças divinas. Curiosidade, este é um dos raros casos em que uma figura bíblica é confirmada em um texto vindo de outra cultura, oferecendo um reconhecimento externo de Balaão como uma pessoa real, conhecida na região. Isso reforça a ideia de que alguns personagens bíblicos eram mais do que símbolos literários. Eles foram lembrados por outras nações também. Conte pra gente nos comentários o que você pensa. Sua opinião é importante nesse diálogo contínuo entre fé, evidência histórica e descoberta científica. Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias, sempre com respeito pelas diferentes perspectivas. Até a próxima.